Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Gotinhas da Verdade. Este canal que se esmera no estudo, no ensino da Palavra de Deus. Mais uma vez, mais um tempo, mais lições dentro daquilo que Jesus ordenou para o apóstolo João. Escreve as coisas que viste, as coisas que são e as que depois destas irão acontecer. Nós estamos no ponto central dos 3. João está escrevendo as coisas que são, isto é, as 7 cartas direcionadas à Ásia, que significa o nosso tempo dentro da era apocalíptica. Existe um princípio simples. Aliás, vamos falar de 2 princípios, um positivo e o outro negativo, dentro da ordem correta. Falaremos do princípio positivo. Lembrem que quando Joel profetizou o derramar do Espírito, ele enumerou ali uma série de acontecimentos escatológicos e, por fim, ele disse na profecia: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Interessante, né? No meio de tanta crise, no meio de tanta baderna, confusão, corrupção, e esse tempo vai marcar. Aí então, esta promessa: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Depois, já no final do Apocalipse, aí vem aquela reunião de juízo, de julgamento, o ponto negativo, o tempo em que eu diria da prisão perpétua, quando os réus, quando os faltosos serão julgados e não haverá uma segunda instância, não haverá recursos e mais recursos, como as constituições dos países faculta aos réus hoje. Na justiça de Deus haverá um dia para acerto. E, olhando assim,
a raça humana, a gente até dá uma dosinha, porque a gente vê a raça humana, a gente vê o homem como vítima de uma situação. Situação de quê? Por exemplo, aos Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim: assim como em Adão todos morreram, também, isto é, porque em Adão todos pecaram. Logo no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, Paulo diz claro, assim como em Adão todos morremos, em Cristo todos serão vivificados. Isto é, ele está dizendo, em Adão todos morrem, todos são passíveis de morte, todos estão sob a pena da morte. Da mesma maneira, com efeito de julgamento, da mesma maneira, João viu ali aquele trono branco e um assentado sobre ele. A cena era tão dantesca que até o céu e a terra fugiram daquele momento dramático. Veja que ele vai delineando tudo. Ele disse que diante do trono ele viu grandes e pequenos, os mortos, grandes e pequenos, em pé diante daquele tribunal. E aí então foram abertos livros, e o livro da vida. E o passo seguinte, cada um foi julgado segundo as suas obras. Isto nos leva a crer o porquê da presença de tantos livros. A presença desses livros são livros de registros espirituais, registro de más ações, mas o principal registro que haverá neste livro é o registro da incredulidade. Lembre da profecia de Joel: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Senhor é este? É o Senhor Jesus Cristo. É aquele que morreu na cruz, que derramou seu sangue para remir o homem.
mas que o homem, como surdo, não dá atenção à pregação. Lembrem que Paulo disse, ele foi dizendo sobre o seu ministério, sobre a pregação, e ele disse, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Aí ele disse em seguida, porque não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É tão simples, né? Você não acha que ser salvo é tão simples, é tão fácil? É crer. Crer em quem? Crer numa denominação, crer num pregador, crer num líder famoso, num fundador de religião. Não. Crer no Senhor Jesus Cristo, aquele que disse, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus, aleluia, louvado seja o teu nome. Senhor, aquele dia da prisão perpétua, da penalidade máxima, nós não precisamos estar ali, diante daquele tribunal, mas o nosso nome estará, Senhor, naquele outro livro que estará ali na mesa de julgamento. Senhor, tudo isto foi por causa do sangue que o Senhor derramou por nós. Aleluia, amém e amém.